Nós não merecíamos o teu favor, mas você nos amou de uma tal maneira que enviou o seu próprio filho para morrer naquela cruz por nós. E é por causa disso que nós estamos aqui. Nós somos gratos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado, Pai. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és tão bom, tão bom. Obrigado pelo teu favor que nos alcançou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode sentar no seu lugar, nessa mesma atmosfera de reverência, de temor ao Senhor. Aleluia. Você pode sentir a presença manifesta do Senhor nesse lugar, meu irmão. A unção do Senhor, aleluia. Você sabia que Ele está presente entre você, mas existe uma presença manifesta também. Aleluia. Pode ficar, André, um pouquinho. Você pode dar uma salva de palmas para esse coral maravilhoso. Aleluia. Obrigado, coral. Teófilo, Michele, que são os líderes. Pastor Agnaldo, Cláudia, que são os supervisores, né, desse coral maravilhoso. Aleluia. Estou muito feliz. Muito feliz. Amém. Aleluia. Obrigado pela dedicação de vocês, por transformar, né, a arte, essa arte tocando o coração das pessoas. E eu creio que a mensagem foi passada, amém? Você foi tocado pela vida deles, aleluia. Eu acho que a gente está precisando criar um grupo de teatro, né? Departamento de teatro na igreja, né? Já tem, só não está oficial. Glória a Deus, obrigado, gente, que honra. Vocês são maravilhosos. Amém? Aleluia. Eles não terminaram a participação deles ainda não. Amém? Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra vinda do coração de Deus para você hoje. Amém? Você sabe, né, que nós estamos na Páscoa. Você sabe que Páscoa não é chocolate. Amém? Quem comeu chocolate aqui? Pode levantar a mão. Eu sei que você comeu chocolate. Quem comeu ovo de Páscoa? Não fique condenado, amém? Não tem um demônio no ovo, amém? Fica tranquilo, amém? Mas você sabe que a Páscoa não é ovo de chocolate, amém? Você sabe que a Páscoa não é coelhinho da Páscoa, amém? A Páscoa é a memória do sacrifício de Jesus, amém? Aleluia. Nós celebramos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E aproveitando a Páscoa, nesse momento a gente trouxe a ceia para a gente celebrar hoje também. Amém? E eu estava fora durante 2 semanas. Estava lá em Campina Grande, fui participar da reunião de pastores. Foi um tempo maravilhoso. Amém? E estava com saudade de vocês. Amém? E antes de eu viajar, eu ministrei uma palavra aqui sobre livres da culpa. Quem lembra aqui? Quem estava nessa mensagem? Se você não estava, procura no YouTube depois. E a gente falou sobre o texto lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Então na cruz do Calvário, Jesus foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Nós éramos culpados, éramos pecadores, mas Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus assumiu a nossa condenação, para que a gente assumisse a posição dele de filho, aleluia, a posição dele de justo. E hoje, meu irmão, você é declarado justo. Hoje você é a justiça de Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus sem medo, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Amém?
E hoje a gente vai falar sobre... Não está em alta qualidade, gente. Baixa de novo a imagem, eu mandei em alta definição, tá meio pixelado aí. A morte que gerou vida. Fala comigo, a morte que gerou vida. Aleluia. Parece um paradoxo, né? Uma morte que gera vida. Mas através da morte de Jesus, Ele nos deu vida. Aleluia. Abre comigo lá em Efésios. Capítulo 1. Baixa de novo do Canva aí. Capítulo 2, na verdade. Versículo 1, acharam? Ele vos deu vida. Não. Parece que você não recebeu vida. Ele vos deu vida. Aleluia. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, Ele mostra a nossa condição antes de Cristo, antes dele nos dar vida. Mas Ele fala mais, uma conjunção adversativa. Ele vai mostrar um lugar oposto agora. A gente estava morto em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com, pela graça sois salvos. Aleluia. A gente leu que Jesus, Ele se fez pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas quando Jesus se fez pecado? Se Jesus nunca pecou. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas a morte, ela só tem legalidade quando há pecado. Você sabia que Adão, ele só morreu fisicamente porque primeiro morreu espiritualmente, e ele só morreu espiritualmente porque pecou. Se Adão não tivesse pecado, não teria morrido espiritualmente. Se não tivesse morrido espiritualmente, não teria morrido fisicamente. A morte só tem legalidade quando há pecado. Amém? Deus não criou o ser humano para morrer. Deus não criou Adão para morrer. Mas por causa do pecado, a gente leu lá em Gênesis, há 2 semanas atrás, Deus falou, e o Senhor disse a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2, 16, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Ezequiel 18, 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. A consequência do pecado é morte. A alma que pecar morrerá. Então o homem morreu, Adão morreu porque pecou. O salário ou a recompensa do pecado é morte. Mas como alguém pode morrer sem ter pecado? Jesus não poderia morrer, não teria legalidade para morrer, porque ele não tinha pecado.
Mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Mas como Deus fez ele pecado? Sabe, os judeus, eles tramaram um plano para crucificar Jesus. A crucificação foi executada pelos romanos. A morte de cruz não era uma morte dos judeus. Os judeus não executavam por crucificação, eram os romanos. Mas foram os judeus que tramaram toda a morte de Jesus. Mas você sabia que Jesus ele não morreu porque pegaram ele, porque Judas traiu Jesus? Amém. Tudo isso aconteceu, amém? Jesus foi traído. Mas Jesus falou que ninguém tiraria a vida dele, ele mesmo se entregaria. Amém? Jesus falou em Mateus 26. A gente está lendo alguns versículos aqui rápido, porque não dá tempo da gente abrir, amém? Hoje a gente precisa ser bem dinâmico. Mateus 26, 53, 54, Jesus falou: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele mandaria nesse momento mais 12 legiões de anjos? Como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus estava naquela cruz, mas a qualquer momento Ele poderia falar: Pai, manda os anjos me socorrerem. Mas esse não era o plano de Deus. Em um determinado momento, Jesus ele vai pregar em uma sinagoga, e é dado, lá em Lucas capítulo 4, é dado o livro, o rolo do profeta Isaías, e ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o rolo, se senta e diz: hoje se cumpre essa escritura. Aleluia. Mas você sabia que naquele momento tentaram matar Jesus? Pegaram Jesus e tentaram jogar ele do precipício, tentaram executar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente saiu no meio deles. Meu irmão, aquilo era uma execução. Eles não deixaram Jesus simplesmente: olha, a gente desistiu de te matar, agora pode passar. Não, eles queriam jogar Jesus do precipício. Eles estavam com ódio, com raiva de Jesus. Mas Jesus simplesmente saiu, porque não era a hora. Aleluia. Jesus só morreria quando ele se entregasse. Amém? E quando os soldados vêm pegar Jesus, Jesus simplesmente se entrega. Ele poderia chamar a cavalaria celestial. Pedro tenta, quando você viu a ensinação aqui, Pedro tenta defender Jesus, arranca a orelha de um soldado. Ele não mirou na orelha, ele queria a cabeça do soldado. Jesus cura, e Jesus fala: Pedro, quem luta pela espada, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Aleluia. Jesus se entrega voluntariamente. Jesus sabia que Judas ia trair ele. E quando ele vê Judas, ele não corre: oh meu Deus, Judas chegou, vamos fugir, gente. Não, ele aceita o beijo de Judas. Aleluia, ele se entrega voluntariamente. Amém. Quando Jesus se entrega, naquele momento, ele está aceitando o plano de Deus. Porque no Getsêmani, Jesus orou por 3 vezes: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém. Aleluia. Sabe, naquele momento, Jesus não queria passar por aquilo. E ele ora: Senhor, se for possível, não tem outro plano não? Não tem uma outra situação não? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali Jesus se entrega ao plano de Deus. Aleluia.
Lá em Gálatas 3,13, abre comigo lá. Acharam? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Quando Jesus, meu irmão, ele aceita o plano de Deus, e ele se entrega, e ele se deixa pendurar no madeiro, e ele aceita ser pregado naquela cruz. Como eu falei para vocês, a cruz não era um modo de execução romana, judia, dos judeus, era uma maneira de executar dos romanos. Ou agora sim. Amém? Os judeus matavam por apedrejamento, mas lá em Deuteronômio falava sobre algo, sobre quem fosse pendurado no madeiro. Abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 21. Versículo 22. Acharam? Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro. Olha isso. Os judeus matavam por apedrejamento, e o apedrejamento era suficiente. Mas se essa pessoa pecasse, tivesse um pecado passível de morte, fosse algo muito grave, ele apenas não ficava morto, eles pegavam o cadáver e penduravam no madeiro. E esse madeiro poderia ser uma árvore, ou uma... Quantos já viram aquele suporte da forca, né, que você tem tipo um L assim? Então, se a pessoa tivesse pecado gravemente, e fosse um pecado digno de morte, além de ser morto, ele seria pendurado, o cadáver seria pendurado no madeiro. E diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eles penduravam essa pessoa, esse corpo no madeiro, e essa pessoa ela ficava suspensa no mar. Isso simbolizava que essa pessoa não era digna nem do céu nem da terra, era maldito de Deus. Essa pessoa pecou tão gravemente que é digno de morte e ainda é maldito por Deus. Aleluia. Quando Jesus, meu irmão, foi pendurado naquela cruz, aquilo não era só um modelo de execução romana. Jesus estava cumprindo isso aqui. Ele estava se tornando maldito de Deus. Na cruz do Calvário, o Filho se tornou maldito pelo Pai. E Jesus, durante toda a sua vida, ele chamava Deus de Pai. Ele chamava Abba, Paizinho, Pai. Eu sei que você sempre me ouve. Relacionamento. Mas na cruz, Jesus não chama Deus de Pai.
Jesus chama Deus de Deus. Lá em Mateus 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O filho que sempre chamava Deus de Pai, na cruz, ele se chama Deus de Deus, e diz que o próprio Deus o desamparou. Por que Deus desamparou Jesus na cruz? Porque na cruz do Calvário, meu irmão, quando ele foi pendurado naquela cruz, no madeiro, ele se tornou maldito do próprio Deus. Ele se tornou pecado por nós. E Deus não compactou com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Jesus não se fez pecador, amém? Ele se fez pecado por nós. Ele não pecou, mas assumiu o pecado. Ele não merecia isso, mas por mim e por você, ele assumiu a maldição. Aleluia. Alguém já leu Deuteronômio 28 aqui? Tem uma parte que são de bênçãos, tudo maravilhoso, né? Bendito és ao entrares, bendito ao saíres, bendito és no campo, bendito na cidade, bendito é o fruto do teu ventre, bendito aonde você está, você é bendito. Essa é a parte boa. Só que tem uma parte que não é boa. Abre comigo aí Deuteronômio 28. Versículo 15. Será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Se você ler tudo isso aqui, meu irmão, tem um monte de coisa a mais. Mas aqui Deus está mostrando a condição que o homem está no pecado. A lei foi dada porque o homem já estava numa condição de maldito, porque o pecado trouxe maldição para a terra. Mas a lei veio para dar uma oportunidade do homem ser abençoado. Se ele praticasse a lei, ele seria abençoado. Mas ele já estava numa condição de maldito. Amém. A maldição da lei se resumia em miséria, morte e enfermidade. Deus não criou o ser humano para passar por miséria, nem pela morte, nem pela enfermidade. Mas por causa do pecado, ele se tornou amaldiçoado. E quando Jesus é pendurado naquele madeiro, naquela cruz, ele assume a maldição da lei. Ele assume a morte, ele assume a miséria, ele assume a enfermidade. Aleluia. Pelas pisaduras de Jesus, pelas suas pisaduras, você foi sarado. Ele se tornou pobre para te tornar rico. Ele morreu para te dar vida. A maldição era morte, miséria, enfermidade. Ele morreu para te dar vida. Ele se tornou pobre na cruz para te tornar próspero. Aleluia. Ele se tornou um enfermo para você receber vida, para você receber cura. Amém, aleluia. Sabe, irmão, naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele havia sido desamparado mesmo, porque ele tinha se tornado pecado. Deus não tem comunhão com o pecado.
E ali na cruz do Calvário, Jesus morre espiritualmente. Morte espiritual significa separação espiritual. Deus se separou do seu filho. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar essa agonia, essa angústia? A angústia que Jesus sofreu no Getsemane era muito maior por causa do sofrimento espiritual que ele passaria ao se separar de Deus, do que o sofrimento físico. Você está aqui? Na cruz do Calvário, Jesus se torna maldito de Deus. E Jesus se separa. Jesus morre espiritualmente. Você está aqui? Agora deixa eu te perguntar, qual é a consequência de alguém que está morto espiritualmente e morre fisicamente? Essa pessoa vai para onde? Vai para onde, gente? Vai para o céu? Não. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não foi para o céu, como algumas pessoas pensam. Jesus, ele precisava pagar pelo meu e seu pecado. E qual era a minha e a sua condenação? Era o céu? Qual é a condenação do pecador? É o céu? Não, é o inferno. Amém. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Jesus falou sobre a sua morte em Mateus 12:40, pois assim como Jonas deve estar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que é o coração da terra, gente? É o céu? Não. É o seio de Abraão? Não está falando do seio de Abraão aqui. Amém? Jesus, ele foi pagar pelo meu e seu pecado. Amém? Jesus desceu ao calabouço mais profundo da terra. Antigamente, as prisões, as cadeias eram em calabouços, lugares frios, úmidos. A gente fez uma viagem para a Itália e a gente foi em Roma, tem a prisão de Pedro e Paulo, onde eles ficaram. Gente, é um negócio terrível. Você desce e a prisão é um calabouço, é um buraco. Tem só uma abertura assim, parece do tamanho de um bueiro ou menor, de uma tampa de um bueiro, sem tampa, aberto, um lugar frio, claustrofóbico, úmido. Ali eles faziam as necessidades deles. Não era um lugar legal mesmo. Agora imagine o cheiro, sem tomar banho. A comida, eles desciam por uma cordinha. Agora, meu irmão, isso não se compara ao inferno. Jesus não desceu para uma prisão, um calabouço terreno. Jesus desceu para a prisão dos ímpios. Jesus desceu para o calabouço mais profundo da terra. Jesus desceu ao próprio Hades, a região dos mortos. Abre comigo em Atos. Na verdade, abre comigo lá em... Depois a gente abre em Atos. Abre comigo no Salmo 22. Salmo 22, versículo 1, acharam? Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra de alguém que falou isso? Quem? Aqui, meu irmão, é uma profecia a respeito do Messias. É um salmo messiânico, está apontando para o Messias. Amém? Está apontando para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
E essa é uma profecia a respeito do que Jesus passaria quando ele morreria espiritualmente. E diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Versículo 6: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e memeiam a cabeça. Pulo para o versículo 15: Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Quem teve as mãos e os pés transpassados, gente? Quem, gente? Está claro que está falando sobre Jesus aqui? Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. Você sabia que as vestes de Jesus foram repartidas? E sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. A gente viu aqui o sofrimento de Jesus na cruz, o sofrimento físico. Mas os evangelhos, eles não contam o sofrimento espiritual de Jesus. Porque muito maior que o sofrimento físico foi o sofrimento espiritual. Jesus foi morto como um criminoso, porque a morte de cruz era só para os piores criminosos. Além disso, depois que ele morreu, ele desceu ainda ao Hades, pagar pelo meu e seu pecado lá no inferno. Vai comigo agora em Atos. Capítulo 2. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual porém Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, aleluia, que ele fosse retido por ela. A morte não pôde segurar, aleluia. Por quê? Porque ele era justo, ele não tinha cometido nenhum pecado. Os grilhões da morte, as algemas da morte, do Hades, não poderiam segurar ele. Ele foi declarado justo, aleluia. E Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Aleluia. Jesus rompeu os grilhões da morte, aleluia. Ressuscitou dentre os mortos, aleluia. E nós vimos Jesus saindo da tumba. Mas Jesus saiu do túmulo mais profundo. Aquele túmulo era só uma representação daquilo que aconteceu espiritualmente também. Jesus saiu do túmulo espiritual. Ele saiu das cadeias da morte, das cadeias do inferno. Apocalipse diz, capítulo 1, versículo 18. Abre lá comigo. Aleluia. Eu já estou finalizando. Apocalipse 1, versículo 18. Vamos ler do versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Jesus recuperou a autoridade que o homem tinha perdido por causa do pecado de Adão. O homem foi condenado à morte, e Satanás passou a ter autoridade, até autoridade sobre o homem. O homem se tornou o escravo do pecado. Aleluia. Mas Jesus vem e ele recupera a autoridade. Aleluia. Ele toma as chaves do inferno e da morte. Aleluia. Ou seja, todos aqueles que creem no que Jesus fez por ele, o inferno não tem mais autoridade sobre você. O diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida. Aleluia. Porque ele vive, meu irmão. Existe um amanhã. Porque ele vive, eu e você podemos celebrar. Porque ele vive, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Ele vive. Não há medo mais. Não existe mais temor. O medo não pode reinar sobre a sua vida. A doença não pode governar a sua vida. Aleluia. Porque ele se fez pecado por você. Ele se fez enfermo por você. Ele se fez morte por você. Ele se fez miserável por você, para te dar vida, para te tornar justo. Aleluia. Para te dar perdão, para te curar. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Nós vamos celebrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém. Ele não foi deixado na morte, nem o seu corpo viu a corrupção. Antes Deus ressuscitou dentre os mortos. E hoje nós temos vida. Hoje nós podemos celebrar aquilo que Jesus fez. Amém. Você é grato ao Senhor? Você é grato? Aleluia. Feche os seus olhos.